Tá, eu sou Andréa Martins, eu sou membro da direção da Rede da Maré e pesquisadora na área de políticas públicas educacionais. Então, a produção de dados, pela sociedade civil, por outras instâncias que não seja o governo federal, acho que traz sempre um olhar maior para a realidade, Eu acho que o INAF traz esses dados, porque não é só um dado de escolaridade ou de nível de ensino, mas sim de como que o sujeito, como que ele consegue lidar com esse conhecimento, como é que ele consegue, na sua vida prática, aplicar esse conteúdo que normalmente se aprende na escola, Então, acho que isso é fundamental. Eu acho que traz uma inovação, então, nesse sentido, e eu acho que a construção do INAF, e aí tendo toda essa linha histórica aí, é uma coisa que é feita por algumas instituições, mas que, de alguma forma, tenta articular e dividir esses resultados com outros atores, inclusive com o poder público, para que a gente possa pensar a política, possa interferir mais nessa política, na condição dessa política pública, mais de acordo com a realidade, Então, eu acho que nesse sentido é uma pesquisa inovadora, pensando na metodologia, e eu acho que tem aí esse ano, essa edição, esse diferencial do letramento digital e que com certeza vai influenciar políticas públicas e vai trazer para a gente um outro olhar, um outro diagnóstico, diria assim, dessa questão da alfabetização para além dos dados oficiais do MEC, que são muito padronizados e que tem uma outra metodologia. Então, eu acho que esses dados, eu fiquei com muita vontade de replicar isso num território exclusivamente, especificamente no território de favela, porque, na verdade, são territórios de favela de periferias que trazem toda a complexidade, toda a desigualdade produzida aí pela nossa sociedade. Então, eu acho que iria trazer um olhar muito da realidade, e com certeza ia contribuir para que a gente tenha um olhar mais específico também para as demandas desses territórios, Eu trabalho num território que o direito à educação é uma luta diária, constante, um lugar que tem um número significativo de escolas, mas mesmo assim não tem uma oferta equalitária, assim, em termos de distribuição nesse território, e tem uma coisa também que é a qualidade. A gente, principalmente na área de favela e periferia, a gente tem um avanço sim do acesso, a permanência ainda é uma dificuldade, mas obviamente está muito melhor, mas a gente nem consegue chegar muito nessa discussão da qualidade, Então, eu acho que são muitos os desafios, da própria violência urbana, das dificuldades, da escassez, da questão econômica, enfim, toda uma complexidade que favelas e periferias apresentam e que seria muito bom a gente entender como que, de fato, estão os indivíduos que já passaram pela escola, como que está esse nível de letramento, para a gente pensar numa política pública mais adequada, que atenda melhor a demanda, E aí eu acho que a gente pode ter, obviamente, que esses espaços, aí pelo país inteiro, eles têm muitas diferenças, Tem dinâmicas territoriais diversas que certamente impactam, aí na garantia do direito à educação, mas tem muitas similaridades também. Então, eu acho que seria muito importante se a gente tivesse esse retrato também específico de favelas e periferias. Eu acho que tem uma coisa de direito, sim, que as pessoas têm que ter esse direito ao letramento digital, mas antes disso as pessoas precisam ter direito e acesso ao meio digital, A gente, às vezes, não se dá muito conta
de falar que hoje a internet está em todo canto, todo mundo tem acesso, mas não é bem assim. Nós vimos isso no período da pandemia. Por exemplo, no Conjunto de Favelas da Maré, a cada 10 estudantes, 2 só têm computador em casa. Então, eu acho que tem uma coisa aí da democratização do acesso, né, para a gente poder pensar no letramento digital. E tem uma outra coisa também que acho que a Heloísa falou um pouco, de achar que todo mundo sabe tudo e sabe mexer e nasceu nesse mundo, então, e não é verdade, né? Para além das questões dos cuidados que as pessoas têm que ter, né, com as fake news, com os golpes e tal, tem uma coisa do uso mesmo ali na sua vida prática que nem sempre as pessoas conseguem acessar, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante, mas que a gente precisa entender que nem todo mundo tem acesso ainda, isso não é verdade, né? E que a gente precisa, talvez, em alguns territórios, dar um passinho atrás para ver como é que é isso. Não são todas as escolas no país que têm internet, e aí a gente está falando de regiões aí no interior, mas a gente está falando também em áreas dos grandes centros urbanos que ainda não têm internet. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar também para o acesso, antes mesmo de olhar para o letramento.